No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O sétimo filho de Eurico Pereira nasceu em 1954 na pequena vila de São Martinho, no interior do estado de Minas Gerais, então chamada de Vale Verde. Era um menino delicado e frágil, mas com grandes sonhos e um caráter tenaz. Aos 6 anos, ele perdeu a mãe para o câncer e passou a cuidar da casa e dos 4 irmãos mais novos sozinho. Aos 17 anos, Eurico deixou o lar paterno para estudar medicina em Belo Horizonte. A vida na capital foi difícil, mas ele se dedicava às horas ao estudo e trabalhou como entregador de jornais para manter a família. Terminado o curso em 1980, mudou-se para a vila de Água Clara, no Pará, onde fundou um posto de saúde comum entre os moradores e criou uma pequena clínica que atendeu às necessidades médicas dos mais pobres da região. Eurico foi reconhecido como médico do povo em 1988. E em 1996 recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele era conhecido pela sua bondade, paciência e atenção às necessidades de cada paciente. Seus exames eram sempre precisos e suas palavras tão calmas que, mesmo em situações graves, conseguia trazer esperança ao coração dos doentes. Em 2005, ele perdeu a esposa de 40 anos, Maria da Conceição, e passou a viver sozinho na casa que construíram juntos. A vida foi uma luta e, em 2018, ele se aposentou por problemas cardíacos, mas continuou dedicando-se ao seu hobby preferido, restauração de motocicletas antigas. O sétimo filho de Eurico faleceu ontem em sua casa, aos 85 anos, rodeado por fotografias de suas crianças e netos, vinheta da sua vitrine de ferramentas no quintal, prateleira de motocicletas no porão e uma xícara cheia de café forte. Falaram dele no programa da Rádio Nacional, e o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. Ele será lembrado como médico do povo, pelo carinho que tinha com seus pacientes, pela paciência que demonstrava em momentos difíceis, e como um verdadeiro amigo a quem todos podiam contar. Seu nome viverá para sempre no coração de aqueles que conheceram, um símbolo da bondade humana. Hoje foi o dia triste da partida dessa mulharia maravilhosa, que nos deixou sem palavras. Ela faleceu, aos 74 anos, no pequeno povoado de Água Limpa, em Minas Gerais. Ela nasceu lá, em uma casa antiga com janelas abertas para o mundo. Era filha de um sertanejo que trabalhava na lavoura e de uma mulher que cuidava do lar, ensinando aos filhos a importância da simplicidade e da gentileza. Ela se tornou professora primária, dedicando quase 50 anos da sua vida à educação de crianças cansadas, mas animadas para aprender. Em 2015, ela recebeu o título de professora emérita pelo município onde ensinou e, anos mais tarde, uma escola pública foi batizada em sua homenagem. No seu quarto, havia um quadro com a foto dela recebendo a Ordem do Mérito Cultural, por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Mas ela nunca se chamou heroína. Para ela, era apenas uma mulher que queria fazer a diferença no mundo. Ela também era conhecida por seu talento na cozinha. Seu pote de goiabada era lendário, e as receitas de seus antigos cadernos eram consultadas com frequência pelos moradores do povoado. Seus ervais secos estavam sempre prontos para enfeitar um chá ou preparar uma receita tradicional. Mas a vida não é sempre fácil. Em 1992, seu marido, amor de vida, falecera em um acidente de ônibus. Ela passou anos de dores e solitude, mas foi a sua paixão pela educação que a sustentou. Ao longo dos anos, ela se tornou uma figura materna para muitos alunos e colegas, ensinando-lhes que o amor é mais forte do que tudo. A sua vida foi comemorada no programa Gente que Faz da TV Nacional, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem emocionante. Mesmo na morte, ela continua inspirando muitas pessoas.
Ela será lembrada pela maneira como cuidava de suas orquídeas, pelos seus poemas escritos no caderno rosa e pelo gesto delicado com que tocava sua viola. Mas, acima de tudo, ela será lembrada por seu legado de amor e dedicação às crianças e à comunidade. Como escreveu em um dos seus poemas, a vida é uma floresta grande, mas os passos pequenos são nossa estrada. Assim, ela partiu, deixando para trás uma floresta mais rica e colorida. Sua memória viverá em cada aluno que ainda recordará sua voz calma e ensinamentos valiosos, em sua coleção de imagens de santos, que lembra do amor e da fé dela, em suas orquídeas, cuidadas com ternura, e acima de tudo, em cada pão de queijo que ainda é preparado neste pequeno povoado. Alexandre Nero, uma figura que se ergue às claridades do céu brasileiro, um astro que ilumina nossa noite cultural. A voz dele, a voz de um homem que conhece o coração das sombras, ressonou por esta terra como a música da vida. Sua presença, a presença de um artista que se entrega às vertigens do amor e da dúvida, às vicissitudes do destino. Nascido em uma cidade onde o sol se joga no mar, onde as ondas cantam no som das palavras, ele cresceu sob o sotaque eunúquico das gavinas, amontoadas como as estrelas em um céu de noites infinitas. Ali, onde a vida é uma sonhadora e a música se funde com o mar, Alexandre descobriu sua verdadeira vocação, a arte. Como as folhas que se abrem ao sol, ele levantou-se do anonimato para conquistar o cenário brasileiro. Em suas mãos, os personagens de novela se transformaram em seres vividos, palpitáveis, e sua voz, na paisagem sonora da música, deslizou-se sobre a alma do Brasil como um rio que correrá por sempre. O ator, cantor e compositor, uma trindade criada em seu peito, se manifestou com intensidade e versatilidade, transmitindo o mais sutil dos sentimentos em cada interpretação. Alexandre Nero, um símbolo de criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Em suas atuações, ele deslizou-se como a água, fluindo pela vida das personagens que encarnou, transformando-se em tudo: um amado irmão, um amante desesperado, um filho rebelde ou um pai carinhoso. E sua música, a sua autoral, foi uma espécie de confissão, um olhar profundo na alma do Brasil e da sua própria existência, uma luz que atravessa o tempo e o espaço. O destino leva até as mais altas cúspides da fama, mas a natureza humana se mantém presente nele, um elemento constante em sua vida, como a saudade da terra natal ou o amor por seus seres queridos. Alexandre Nero é mais do que um ator, mais do que uma voz. Ele é a essência do Brasil, a alma da nossa cultura, a expressão de um povo que canta a vida. E assim, em cada interpretação, ele se transforma, mas a sua alma, como o sol que ilumina o céu, continua inalterada, uma fonte eterna de inspiração e amor pela arte. Alexandre Nero, um astro brasileiro que brilha no firmamento da nossa cultura, um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Alexandre Nero nasceu em Curitiba, em uma tarde de primavera, sob o som dos passos leves do vento entre as folhas e a criação da poesia do sol, que pintava o céu com cores vívidas. Era um dia como qualquer outro, mas algo no ar parecia sugerir que a vida de nossa querida Alexandre Nero estava prestes a mudar. Criada em uma família simples e afetuosa, onde o amor era presente em cada esquina do casarão e a música fazia parte da alma das paredes, sua infância foi contada com tardes de brincadeiras na rua, festas escolares e serões familiares, acompanhados do encanto e da magia do violão. Naqueles momentos, a vida parecia uma semente que germinava no coração de um menino com olhos vistosos, cheios de curiosidade e sonhos. Desde pequenino, Alexandre revelou sua aptidão para a música e o canto, surgindo de repente como um fio de ouro da vida, entre as risadas dos amigos e os abraços afetuosos das mães que cuidavam dos criancinhos durante essas tardes de brincadeira. Com sensibilidade artística natural, Alexandre se destacava no meio da multidão. Sua carismática presença era notória entre os colegas, e sua grande facilidade para se expressar diante das pessoas despertava admiração e fascínio. Era um menino que vivia em harmonia com a vida, cercado pelo amor de uma família que o nutria com carinho e respeito. E foi nesse meio ambiente afetuoso que nasceu, de fato, a música de Alexandre Nero. Aquele mesmo sol que pintara o céu do dia de seu nascimento, agora iluminava o caminho da sua vida, guiando-o com as batidas da bateria e as melodias do violão. A música se tornou um verdadeiro amigo para ele, uma espécie de confidência que lhe dava força e coragem,
como a energia vital que surge das folhas quando o sol nasce em cima da floresta brasileira. E assim, Alexandre Nero foi transformando-se, em pé direito, no maestro de sua própria vida, tocando suas notas com graça e habilidade, em um ritmo que só ele conhecia. E o futuro? O futuro era como uma roda que girava à frente do passo de Alexandre Nero, e tudo indicava que seria lindo, maravilhoso e vibrante, cheio de harmonia e belas sonoridades. E a gente só podia aguardar ansiosamente a cada nova nota, cada novo verso, daquele talento que nasceu numa tarde de primavera, em Curitiba, no estado do Paraná, e que se espalhou pela vida como uma flor linda, brilhante e cheia de esperança. Nessa época doce e ágil, a infância já um sonho à toa, Alexandre Nero andou arrastado pela música, como uma corrente que move o mar. A voz de Maria Bethânia em Saudade da Minha Terra cantava no fundo, enquanto ele, com pé tímido na porta do teatro, olhava os anjos da vida real desfilar pelas suas alçadas. Os sonhos, nessa época, eram mais que arcos de amor, eram cenários onde as ilusões tinham corpo e alma, e Alexandre Nero, então um rapaz do interior com os olhos verdes da esperança, andava sempre com a boca aberta, buscando o sol da fama. No sótão ensolarado de sua casa, ele montou seu pequeno templo à arte, com as fotos dos ídolos coladas em paredes rosadas e azuis, e os discos de MPB amarrados a uma cadeira com fita adesiva. Aquele lugar era um refúgio, onde o menino escrevia suas próprias músicas, como se fosse um irmão mais novo de Tom Jobim. E no coração dele, embaixo dos penhascos do tempo, crescia uma paixão que nunca apagou, nem mesmo com as chuvas das dificuldades. Nessa jovem era de sonhos e frustrações. A vida foi uma espécie de palco, e Alexandre Nero, o ator pianista do destino, precisou aprender a dar os primeiros passos, a subir as escadas da fama. Ao lado do irmão mais velho, eles montaram pequenos espetáculos em salões de festa e praças do bairro, dançando sambas e cantando Garota de Ipanema em voz alta. Eram como os meninos que fazem teatro na TV, mas com mais amor e vontade de luta. Mas a vida não é sempre um show, e Alexandre Nero sentiu o peso das dificuldades, como uma chuva de granizo na tarde da juventude. As páginas brancas do futuro se entortavam como uma sineta, e ele, com a cabeça erguida, continuou caminhando, sem medo do temporão do medo. Mesmo com o céu cinzento da falta de apoio institucional, ele sonhou em cores e danças, como se fosse um jovem Chico Buarque na rua. Os professores, como árvores que alimentam a floresta, acreditaram no talento do menino, e seus olhares, como luas, iluminaram o caminho de Alexandre Nero. E amigos, como estrelas que deslumbraram o céu da vida, foram ao seu encontro, como se fossem museus do espírito, oferecendo-se para carregar as malas da juventude. Assim, Alexandre Nero andou, cantando em tonalidades de lá e sol, construindo um mundo de identidade artística, onde os sonhos eram palcos e a vida uma grande apresentação. A jovem era doce como a manga da aquarela do Brasil, e Alexandre Nero, o ator pianista do destino, continuou caminhando, com a boca aberta, buscando o sol da fama. A vida de Alexandre Nero é uma sinfonia viva, onde o teatro e a música se entrecruzam para criar um canto único, singular e impossível de esquecer. Crescido nas ruas abençoadas da cidade do Rio, ele foi amadurecendo em meio às vertentes coloridas do país, em harmonia perfeita com a vibrante biodiversidade brasileira. A cada passo que dá na carreira, ele se transforma em um novo personagem, se esbatendo no teatro como num labirinto de miragens, onde o amor e o ódio se cruzam em rítmicas de vida que desafiam as fronteiras do real. Cada personagem é uma página da sua biografia interior, uma carta para si mesmo, um esboço para a construção da identidade. E ele vive isso tudo com a mesma paixão que coloca em suas músicas, onde a poesia se transforma em ritmos e batidas que reverberam pelo país. Eles são canções de amor e desamor, de esperança e tristeza, de sonhos e ilusões, que se fundem em um coro eterno que transborda do seu peito. Ele é aquele rio que corre pelas montanhas, desabando em cachos dourados à beira-mar, onde o sol dourado de sua voz chega até as almas mais distantes, e onde a gente acaba se perguntando, este é mesmo o mesmo homem que vimos nas telas? E a resposta é sim. É ele, Alexandre Nero, o homem que nos fez chorar, rir e amar com tanta intensidade que a vida fica mais vibrante, mais real, mais humana. E é precisamente isso que torna seu talento único, a capacidade de viver intensamente cada personagem, cada canção, como se fosse uma verdadeira experiência vital,
onde o drama e a luz se enfrentam em um jogo sem fim. E por isso, ele não é apenas um artista, mas sim um símbolo do Brasil, da sua vibração, das suas cores e dos seus sons, que vivem em harmonia nas veias de Alexandre Nero. E o mais maravilhoso é que tudo isso acontece sem que ele se perca no meio da fama. Sempre manteve-se humilde, apaixonado pelo seu ofício e sempre ciente dos seus antecedentes. Um verdadeiro homenagem às gerações que o antecederam. E assim, Alexandre Nero continua sendo uma luz no mundo da arte, um símbolo de amor, esperança e resiliência, que se transforma em música e teatro para deixar uma mensagem eterna. Que a vida é uma bela sinfonia que nos abraça com as mãos amigáveis, e que tudo pode ser possível com coragem, talento e paixão verdadeira. Alexandre Nero, o seu nome ressonou na alma do Brasil como uma chama fervorenta de paixão e talento. Ele deixou para nós um legado precioso, uma contribuição valiosa para a cultura brasileira que se revela como um exemplo de coragem e dedicação. Seu mundo era o cenário onde sua arte despertava a verdade e a entrega, transformando-se em inovações criativas e impetuosas. Suas performances eram intensas, seus personagens emergiam do silêncio do teatro ou das telas como um vento frio que abalava as almas dos espectadores. Com cada passo na cena, ele nos levava a um mundo onde a verdade e a inovação se fundiam em uma única força poderosa. Era tudo uma obra-prima, uma saga de vida transformada em palavras e movimentos, numa harmonia excepcional entre o corpo e o espírito. Suas horizontes foram muito mais do que os palcos e as telas. Ele era respeitado não apenas pelo público, mas também por seus colegas artistas que louvavam sua humanidade e profissionalismo. Alexandre Nero foi mais do que um ator, foi um criador que ajudou a tornar a cultura brasileira mais vibrante e inesquecível. Como uma nota encantadora em uma canção popular, ele se encaixa perfeitamente na nossa